Olá pessoal, estamos chegando com mais um podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV Canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por você estar conosco tanto na TV, como no YouTube, como no Instagram, como no Facebook. Valeu! É o nosso podcast de Casa Nova, que da hora! Olha que estúdio lindo aqui, que lugar maravilhoso! Estamos no Vila Multimal, show de bola! Mas hoje nós vamos falar com uma pessoa fantástica, tá? Você vai conhecer a Tatiane. Ela é a empresária de mármore ou marmoraria, a Marmo Real. Tem uma história fantástica para contar para você, tá bom? Daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Até já! A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta aqui pelo nosso podcast Empresário em Foco, pela nossa RPTV Canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Obrigado, hein? Olha, quero agradecer a todos os nossos parceiros. Tá chegando a hora, tá vindo aí o Jantar dos Empresários da nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Em novembro vai ser um sucesso. E a nossa RPTV vai estar lá ao vivo. Ó, que show de bola. Mas não é disso que a gente vai falar hoje, tá? Hoje eu quero apresentar para vocês a Tatiane Batista, da Marmo Real. Uma pessoa fantástica, uma pessoa de visão, uma pessoa batalhadora, que tem sonhos, que teve o seu sonho praticamente interrompido. Ela perdeu algo importantíssimo, mas sabe o que aconteceu? Ela não desistiu do seu sonho. Você vai ficar sabendo de tudo isso hoje aqui dentro do nosso podcast Empresário em Foco. Mas antes, a gente quer conhecer ela, né? A gente quer conhecer a Tatiane. Tatiane, seja bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui conosco no podcast Empresário em Foco. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme. Eu gosto de contar histórias. Eu gosto de mostrar para os nossos telespectadores que é possível sonhar
e realizar o sonho, independente da circunstância, porque barreira a gente vai ter o tempo todo. Obstáculos a gente enfrenta todo dia, né? Dizem que a gente mata um leão por dia, às vezes a gente mata 5, 6, 10, mas o mais importante é nunca desistir desse sonho. Mas quem é Tatiane Batista? Conta um pouquinho da sua história. Bom, meu nome é Tatiane Batista, nascida em Mirandópolis, tenho 39 anos, sou mãe da Camila e da Bruna. Mirandópolis, que bacana! Mirandópolis, interior de São Paulo. Fica por que lado? Ai, Perto de Presidente Prudente. É longe. É longinho. É longe. Presidente Prudente a gente conheceu muito também na época do esporte, na época do futebol. Então eu sei que é muito longe. Tinha que transmitir jogos lá e tinha que ir na sexta-feira para voltar no domingo, porque não dava para ir no mesmo dia e voltar no mesmo dia, que a distância é muito grande. Mas a nossa Santa Bárbara do Oeste americana tem muitos migrantes dessa região, da região de Fernandópolis. Isso é fantástico. Vocês são sonhadores que vieram para vencer aqui na nossa região. E isso é fantástico, né? Exatamente. Mas fala mais um pouquinho de você. Estudou aqui, veio já estudada, como é que é? Não, vim pequenininha, tinha 3 anos só. E aí os meus pais vieram para trabalhar aqui, para crescer na vida, né, como o pessoal fala. E aí aqui desenvolvi, com os meus 20 anos já comecei a trabalhar. E aí logo em seguida já casei, não demorou muito tempo, já comecei a trabalhar. Então eu trabalhei na Modsnob, trabalhei na 5ASEC, uma lavanderia aqui de Americana. Então, tive uma trajetória aí, fui interrompida devido à gravidez, então aí tem que ficar em casa, cuidar das crianças. Comecei a trabalhar com meu marido no escritório de contabilidade dele. E eu fazia serviços na rua, parte fiscal. E aí já entra a parte da Marmo Real. Tati, me conta um pouquinho mais das suas filhas, qual a idade delas, como é que você administra isso tudo, ou seja, cuidar das meninas, escola, cuidar de casa e também ser empresária. É bem corrido. Agora sendo mãe e pai é bem corrido. Mas a Camila é uma pessoa maravilhosa, ela é muito tranquila, calma, doce, ela tem 15 anos, ela ama ler. Então, assim, por ela compra 5 livros e devora os 5 na mesma semana. Ai, que show. Então, assim, ela é uma pessoa encantadora. A Bruna, ela tem 10 anos, é a caçulinha. Ela é uma menina muito meiga, muito carinhosa, sempre em cima, preocupada, adora K-pop, dançar. Então, ela tem essa parte meiga, mas ela também bem alegre, sabe? Ela não deixa a gente ficar triste. A gente fala que mulher, ela tem mais facilidade para lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? O homem já é mais focado em um único propósito, né? Às vezes a gente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas não consegue. A mulher já consegue. E como você falou, né? Hoje você, além de ser mãe, é pai também. Quer dizer, o que aconteceu nesse interim com relação ao relacionamento, ao casamento? Como eu trabalhava com ele no escritório de contabilidade, eu que fazia essa parte fiscal, então eu que conversava com os clientes, eu ia levar documentos, e aí eu acabei conhecendo algumas pessoas. E os antigos proprietários da Marmo Real eram clientes do meu marido, do Ronaldo. Então, por conta disso, a gente acabou tendo essa ligação, acabou conversando, né, se conhecendo e tal. E aí o meu marido conversou com a esposa do Maxwell, que é a Elisiane, e eles combinaram, sem eu saber, que eu ia trabalhar lá. Então era para ser uma coisa provisória, era para ser uma coisa assim, até ela encontrar outra pessoa, eu ia ficar lá dando uma força para ela. Tati, foi daí que surgiu vocês se tornarem empresários no ramo de marmoraria? Então eu costumo dizer que foi um presente de Deus na minha vida. Porque eu já estava há 1 ano e 5 meses trabalhando na marmoraria e houve a proposta para a gente fazer a compra da empresa. E nós começamos a negociação no meio da pandemia e aí deu tudo certo. Dia 23 de novembro de 2020, a marmoraria foi nossa. Nós fizemos a compra. Então nós já começamos a trabalhar. E deu pouco tempo, em março de 2021, dia 23 de março,
meu marido veio a óbito, vítima do Covid-19. Olha que bacana. Não o óbito, certo? Mas olha só, você consegue realizar o sonho de conquistar o seu negócio, porque pelo que eu entendi, você se identificou demais com a marmoraria, você tem realmente um veio de vendas, isso é muito legal, porque isso tem que fazer parte também, né? Tem gente que gosta de vender, tem gente que gosta de conversar com as pessoas, tem gente que não gosta de fazer nada disso, gosta de ficar administrando. Então, cada um tem um veio, uma forma de conquistar e de realizar o seu sonho. E vocês conseguiram esse sonho, apesar de ter o escritório, mas não era o seu sonho. Isso. Né? Isso é fantástico. E aí vem, então, o primeiro obstáculo, e talvez o pior obstáculo da vida. Sim, foi muito difícil, porque assim, o propósito era ele continuar com a empresa dele e eu ter a minha. Então, ele ia me auxiliar, né? Então, eu ia ficar mais na parte comercial, na parte de vendas, na parte de funcionários e ele no financeiro, que era mais a área dele. Então, de repente, acabou tudo. Então, eu tive que me desdobrar e fazer tudo de uma vez só. Então, assim, foi bem complicado, bem desafiador, mas eu consegui. E olha só, quando a gente sonha e realiza o nosso sonho, a gente não desiste no nosso primeiro obstáculo, né? Você enfrentou uma situação difícil, muito difícil, que é a perca do ente querido, mas você, naquele momento, o que você pensou? E agora, o que eu vou fazer? A princípio, eu pensei em desistir, a princípio, mas eu vi que eu não tinha alternativa. Essa opção não era válida. Então, assim, ou eu continuava com a empresa, ou eu continuava com a empresa. Então, eu arregacei as mangas e fui para cima. Então, eu tive a ajuda do antigo proprietário, ele me ajudou durante 6 meses, ele ficou lá comigo, me ajudando, me auxiliando, dando dicas, né, do que fazer e tal. Durante esse período aí foi bem produtivo. Então ele teve que seguir a vida dele, ele foi para outra cidade e depois eu tive que contratar uma empresa, uma consultoria, para me ajudar já na parte dos pilares, né? Porque uma coisa é você sentar e negociar com o cliente e outra coisa é a parte de trás da empresa. Então, assim, é muita coisa que eu não tinha ideia. E aí eu fiquei com essa empresa durante 1 ano e agora eu consigo gerir a empresa tranquilamente. Ou seja, você teve que se adaptar. Sim, muito. Nós somos seres humanos, né? E o ser humano, ele se adapta à situação. E tem alguns que jogam fora tudo, né? Mas tem aqueles que querem alcançar o seu sonho e eles se adaptam para melhorar, para crescer, para fazer com que o sonho se realize. Mas a pergunta que não se cala agora é: e o escritório de contabilidade? O escritório não era a minha área, não tinha como eu tocar, então nós arrendamos o escritório. Então a irmã dele hoje toma conta do escritório. Então era uma coisa dele, um sonho dele, ele já planejava isso, ela entrar na sociedade, né, os dois trabalharem juntos, mas como foi rompida uma parte, então hoje ela cuida do escritório. Olha que bacana. Ainda falando da mãe, ainda falando da mulher, ainda falando do ser humano, né? Como é que você conseguiu gerir tudo isso e ainda ter que cuidar das crianças, né? Sim. Como que ficou a cabecinha das crianças? A gente fala assim, por quê? Porque tem muita gente assistindo e aí é que tá o segredo, né? Uhum. Poxa, né? Pode ser que ele esteja passando por isso também. Sim. Ou por coisa pior. Mas existe uma saída, não existe? Existe. Eu costumo dizer que Deus em primeiro lugar. Se a gente não tem fé, a gente não chega em lugar nenhum. E família. A minha família foi o meu pilar. A minha família é a minha estrutura. Nós somos mulheres. Nós somos em 3 meninas, mais a minha mãe. Minha mãe divorciada, então assim, a gente até brinca que é a casa das 7 mulheres. Então, lá em casa só tem 2 homens, que são os filhos da minha irmã. Então, o restante é tudo mulher. E a gente não fica esperando nada por ninguém. Então, assim, se aconteceu qualquer coisa, a gente vai lá e faz, a gente senta, resolve.
Então, elas me deram muita força para resolver tudo isso. Ou seja, o que aconteceu acabou fortalecendo cada vez mais o seu próprio sonho, aquilo que você queria realizar, e fortaleceu também a família. Sim, demais. No caso da marmoraria foi uma paixão, né? A marmoraria, eu não trabalhava com isso, nunca trabalhei, nunca imaginei. Confesso que nem sabia da existência desse trabalho, nunca me preocupei com isso e de repente foi uma paixão. Tanto é que por isso que surgiu a proposta para eu trabalhar lá. Então o próprio antigo proprietário, né, ele viu essa paixão e ele falou, não, você vai se dar muito bem aqui. E aí foi onde que surgiu a proposta. Já a família, eu digo que até hoje é difícil, viu, Ronaldo? Até hoje é difícil. É um processo, assim, que já fazem 2 anos, mas sempre tem as suas recaídas. Porque como foi um velório, uma despedida meio difícil, né? Complicadíssimo. Nossa, né? Demais. Covid, teve gente que não pôde nem ver mais nada. Que foi o nosso caso. Então, assim, foi tudo muito rápido. Aqueles 15 minutos que parece que foi 1 segundo de despedida. Então, fica no ar aquela coisa de que ele vai voltar. A qualquer momento, ele vai entrar em casa, sabe? Eu tive um primo que teve esse problema também. E o duro é que ele foi atendido numa outra cidade. E aí voltou dentro do caixão e ninguém pôde ver. Foi realmente muito triste. Isso é muito triste. A perca é muito triste. Mas quando a gente consegue gerir tudo isso e aprender a seguir em frente na direção de Deus, colocando o foco nos nossos sonhos, nós conseguimos superar os nossos próprios obstáculos. Né? É uma superação diária, claro. Sim. Somos seres humanos, temos falhas, defeitos, achamos demais, mas também amamos, também sonhamos, realizamos, buscamos, e isso é importantíssimo. E quando a gente vê a Mármore Real, né, marmoraria, o seu sucesso, hoje uma parte do nosso podcast aqui, ó, é feito como um presente seu também, Sim. né? Ou seja, você também, através da sua empresa, né, que a gente vai falar no próximo bloco, realiza sonhos. Sim. Então, isso é fantástico, isso é maravilhoso. A ideia da pessoa, a ideia de saber que é possível, já faz com que o coraçãozinho de muita gente que está assistindo fala, poxa vida, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Ah, com certeza. Não é assim? Só ter fé, exatamente. Consegue sim. Fantástico, maravilhoso. Então, gente, não perde o próximo bloco. Mas antes da gente ir para o próximo bloco, eu quero falar um pouquinho da Casa 7. O pessoal da Casa 7, que também tem uma história incrível, tá? Vidros e esquadria. A Casa 7, ela também realiza sonhos. E o que ela vai fazer? Você vai ver um vídeo fantástico e ela vai através aqui do podcast Empresário em Foco, você vai concorrer a sorteios, 5 cupons de descontos de 10%. Então, se você ainda não acabou a sua casa, se você quer fazer algo legal para sua casa, não perca no nosso Instagram, entra lá, participa do sorteio, no Instagram da Casa 7 também, para você concorrer a esses 5 cupons e realizar o seu sonho. Mas não é só isso não, tá? Antes, assiste o nosso vídeo. Você viu que bacana, gente? A Casa 7 é fantástica, como também a nossa Mármore Real é fantástica. Vai ter presente também, vocês estão vendo aqui em cima da mesa, ó. Tem 2 presentes para vocês que nós vamos sortear também, né, nesse mês de junho para você. É um presente da Tatiane, da Mármore Real,
para os nossos telespectadores, né? Muito bem. Isso aí. O pessoal deve estar curioso aí. Vamos mostrar? Opa, olha que chique. Oh, que chique. O que é isso aqui? Esse é uma bandeja para o cliente colocar um difusor no banheiro, um sabonete líquido, para ficar mais bonito, né? Olha que lindo, ó. Pode falar. É bem legal. Então eu posso pôr sabonete líquido? Posso pôr um copo de chopp aqui também? Se você quiser levar para a cozinha, pode. Ué, tem gente que gosta, né? Exatamente, é um porta-copo. Agora esse aqui você vai falar depois, tá? Tá pra ótimo. que serve? Legal, fala Legal? assim. Bacana. Ó, gente, não esqueça, a Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste está preparando o terceiro jantar dos empresários. Um jantar fantástico que você já participou e se você não participou, compre o seu convite para você participar, tá? Tudo isso vai acontecer a partir do mês de julho, porque o jantar vai acontecer em novembro, dia 11 de novembro. Depois vocês vão ver matéria, a gente vai fazer a cobertura do lançamento, tudo certinho, e vocês vão ver tudo isso aqui dentro do nosso podcast, na nossa RPTV, canal 8 da NET. A gente vai faturar e já a gente volta, porque tem a história da empresária agora, né? A gente começou, mas tem muito mais para você. Até já! A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com mais um podcast Empresário em Foco, a segundo turno agora, né? A segunda etapa é o nosso podcast Empresário em Foco para você, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. É a nossa RPTV, canal 8 da NET. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, porque você é a razão de estarmos aqui. E nós queremos contar histórias, nós queremos falar de coisas boas, porque coisa ruim você vê em qualquer lugar, né? Não é assim? Mas coisa boa você vê na Marmo Real Marmoraria. Você tá vendo esse negócio aqui, ó? Essa bandeja aqui grandona, ó. Dá pra ver? Dá, né? É de quê? É de quê, Tati, essa bandejona que eu ganhei de presente aqui da Marmo Real Marmoraria? Essa é de quartzo. Ó, que chique. Esse é um material importado. Muito bem. Por quê? Porque você merece o melhor. E o seu sonho também merece o melhor. Merece a Marmo Real Marmoraria.
Você quer um presente? Olha que presente lindo aqui. Então vamos repetir. Que presente é esse? Esse é uma bandeja que o cliente pode colocar no lavatório, no banheiro, e colocar um difusor, um sabonete líquido, para ficar uma coisa mais sofisticada. Show de bola. Aí a turma tá pensando assim, então aquilo ali deve ser um perfuminho, é isso mesmo? Não, antes fosse. Esse aqui é um agrado que a gente gosta sempre de fazer para os nossos clientes. Por conta de o tratamento da pedra, né? Tem muito material que a gente acaba usando, veja, detergente, vinagre, então acaba prejudicando a pedra. Então, nesse caso, a gente fornece esse produto. Ele é uma cera líquida, que ele pode estar passando a cada 15 dias, uma vez por semana, para ter um cuidado da pedra. Preservar e ter mais longevidade. Com certeza, Oh, porque bacana. a gente vai realizar um sonho de um cliente, né? Como que é o nome disso? Esse é o impermeabilizante. Impermeabilizante, ou seja, deixa ela limpa, lisa, bonita, maravilhosa para todo mundo a hora que passar na frente babar, não é assim? Exato, exatamente, aquele brilho. Mas é verdade, né? Quando a gente coloca um mármore, um quartzo na nossa casa é porque a gente quer a elegância. Sim. E a gente quer mostrar algo legal. Exatamente, né? A combinação de cores, né, do ambiente. Então, é um material que exige um pouco mais de atenção, né? É a realização de um sonho também, com né? certeza. Lá a gente gosta muito dessa frase. O que as pessoas gostam de sonhar mais nas suas casas? Uma escada de mármore, um banheiro? Qual é existe alguma coisa legal aí que as pessoas procuram mais? A área gourmet. Agora é na área da cozinha. Então assim, a parte da churrasqueira, onde o pessoal vai sentar, interagir. Então, cada vez mais os clientes estão mais preocupados com esse cantinho. E depois vem o lavabo, né? Onde suas visitas vão usar. Então, eles gostam muito de agradar os seus convidados. É chique, é prático. Muito. Isso é fantástico, gente. Agora, voltando para nossa história, né? Sim. Voltando para nossa história, você encarou um problema muito sério, você encarou uma batalha muito séria que para muitas pessoas, gostariam de desistir, mas você não desistiu. Você colocou em prática o seu sonho. Você pensou, não tem como parar. Como é que foi isso? No início, Ronaldo, foi bem complicado. E eu recebi muita ajuda. Graças a Deus eu recebi muita ajuda. Então, assim, tanto da parte financeira, que eu não tinha muito conhecimento, parte de compras de material no começo. Então, o antigo proprietário me ajudou bastante. E depois os funcionários. Nossa, os funcionários, eu não tenho o que falar. Eu tenho, assim, uma gratidão eterna com todos eles. Olha que bacana. Os mesmos funcionários que estavam antes da compra, né, continuaram. E agora agregaram mais, né? Graças a Deus. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje nós estamos com 11 funcionários. Olha que bacana. Atendendo Americana, Santa Bárbara, em região. Campinas, Rio Claro. Então a gente vai longe. Então, gente, eu esqueci. Então eu vou aproveitar o gancho aqui agora para a gente falar mais uma vez desses presentes que você vai oferecer para os nossos telespectadores e também para o pessoal do Instagram, né? O pessoal do Instagram, deixa eu ver aqui, antes que acabe a bateria do meu celular, @marmoraria real. Marmo Real. Marmo Real. Americana. Vamos lá, repetindo então. @marmoraria, Marmo Real, Americana. No Instagram, vocês vão ver um videozinho legal lá. Façam tudo que está escrito lá para vocês participarem do sorteio, tá certo? Para vocês concorrerem a essas duas bandejas lindas aqui, que é um presente da Marmo Real Marmoraria e do podcast Empresário em Foco para vocês que vão participar, tá bom? Já vou cruzar meus dedos aqui para você ter a sorte necessária. Legal. A Marmo Real hoje atende a região toda. Sim. O que mais você atende nas residências, além do que você já falou, né, do gourmet? Uhum. Afinal de contas, hoje é uma moda muito legal essa questão do gourmet, né? Todo Sim. mundo gosta de fazer coisas gostosas na cozinha, né? Isso é muito bacana. Tem mais algum cômodo além do lavabo também ou não? Tem sim. O que sai bastante é a cozinha. Porque quando
vai fazer uma reforma. Então, a pessoa quer mudar a cozinha. Automaticamente, ela já vai direto nos móveis planejados. Então, ela vai primeiro lá para saber o que tem que fazer, medida, o que daria para fazer, o que cabe, o que não cabe. E aí, já o próprio pessoal dos móveis já acaba falando, olha, precisa do granito ou do mármore antes. Então, nós viemos primeiro. Então, a gente vai, faz toda a instalação. Quando o cliente tem arquiteto, ok, a gente segue o projeto. Quando não, e o móvel planejado não foi ainda, então nós vamos até o local. Então, a gente faz toda a medição, conversa com o cliente. Então, eu até costumo brincar assim que eu sou meio que arquiteta também. Então, a gente entra, conversa com o cliente, entende o que ele precisa. E aí, a partir daí, a gente segue com o projeto. E muitas vezes a gente trabalha em conjunto com a marcenaria. Existem bastante marcenarias que gostam de trabalhar com a gente exatamente por isso. Porque a gente não se preocupa só com a nossa parte. Então, nós temos que alinhar algumas coisas. Então, um exemplo, um cooktop não pode ser colocado em qualquer lugar, eu tenho que pensar num exaustor, eu tenho que pensar no que vai embaixo, se vai o forno, se eles vão colocar o forno numa ilha. Então, assim, tem vários detalhes. Então, por isso que a gente gosta muito de trabalhar em parceria com marcenaria, porque é uma junção, é o meu trabalho tem que ficar perfeito com o dele. Então, é um casamento. E isso daí os clientes gostam bastante. A Mármore Real hoje tem 12 anos de vida, é isso? É, 12 anos. Que bacana. Já 12 anos. Já. Sempre foi americana? Sempre, no mesmo lugar. Endereço? É a Avenida João Luiz Mazer, número 1230, no Jardim das Orquídeas Americanas. Telefone? É o 19 98891 8898. Esse é o WhatsApp, né? Isso, esse é o WhatsApp lá do pessoal do comercial. Olha que bacana. O mais difícil que você já fez? Nossa, o mais difícil que eu já fiz foi complicado, né? É, complicado, foi bem complicado. Foi um lavatório que nós fizemos de uma arquiteta. Foi um desafio, foi em Campinas, no material importado, cinza, bem parecido com esse daqui. E ele era um lavatório com a cuba esculpida, ou seja, então a cuba já era direto na pedra e embaixo tinha um nicho. Então, assim, ficou enorme o lavatório, bem pesado. Foi um desafio, mas nós conseguimos concluir. Ficou lindo. Olha que bacana. É. Tá vendo? Existe alguma história bacana que você lembra? Porque você realiza sonhos, certo? Sim. Então, de repente, você tá lá, a pessoa vem e conta a história dela. Porque eu imagino assim, eu quero mudar a minha casa. Então, eu vou lá e conto minha história para você, não é assim? É assim. Olha... Tem muitas histórias. O que a gente gosta bastante é quando, no final, o que o cliente deseja, sem arquiteto, assim, ele vai pensando na própria cabeça dele, no final a gente consegue realizar. Então, um exemplo, mármore é um material natural, né? Ele já tem o próprio veio dele, e aí a gente consegue unir os veios do material que a gente trouxe, a natureza disponibilizou, e um material industrializado, um revestimento. Então, assim, teve uma obra em Rio Claro, que foi uma realização, assim, para nós, a gente até gosta de comentar que é o nosso case de sucesso. Porque são desafios, não são? Sim, esse foi um desafio. Então, assim, os veios do porcelanato uniu o veio do mármore e ficou uma coisa só, ficou lindo, foi uma escada de um cliente que nós fizemos. Então, assim, são coisas que no papel, às vezes, dá certo, é bacana, né? Consegue fazer. Mas na vida real, ali, muitas vezes não dá certo. E esse deu super certo, ficou lindo. Olha que bacana. E a gente entende que o sonho, ele é importante. E pelo que eu entendi, quando você atende o cliente, primeiro você gosta de ouvir o que ele quer fazer, como que ele... Você já pegou alguma coisa que não deu para fazer? Ou que era impossível de fazer ou não? Já. A gente já teve essa situação. E é importante falar, porque como é que você lida com isso, né? Então, no começo, quebra muita cabeça. Vai muitas vezes na obra, já teve vezes de eu ir 4 ou 5 vezes na obra, para entender como que nós íamos fazer, produzir. Já cheguei a levar o serrador, né, que é a cabeça lá da produção, então já peguei ele, já levei na obra para a gente estudar, para ver o que dá para ser feito, se dá para fazer aquilo lá. Então, assim, muitas vezes a gente fala, não, vai ser impossível.
E junta 2, 3, a gente faz aquela micro reunião e aí o negócio acontece. Então, na hora que começa a juntar as partes, aí dá certo. É muito legal. Ou seja, os sonhos se realizam, Sim, né? se realizam. Que bacana. E isso torna o cliente um amigo, não é assim? Sim, eu senti essa deficiência. Em 2022, eu fiquei sem vendedor na loja. E era tudo figura masculina, né? E aí eu me vi nessa situação, que eu senti isso. O cliente queria aquele toque feminino. O cliente necessitava de você chegar na obra e ouvir o cliente. Então, eu propus a entrar nesse ramo. Então, hoje, sou eu quem tira as medidas da loja. Então, eu vou nas obras, eu uso o sapatão. Que legal. Então, assim, eu chego na obra, eu converso com o cliente. Eu quero entender na cabeça dele, tá ok, mas para mim, eu não consigo visualizar. Então, eu preciso que ele me mostre com a mão mesmo, riscando na parede, o que ele está pensando. E aí, junto, a gente consegue realizar esse sonho. Então, essa parte é a que eu mais gosto, de ouvir, entender o cliente para eu realizar isso para ele. Você já tinha imaginado que você seria, na realidade, uma construtora? Não, não. Olha que interessante, né? Muito. Para você ter ideia, eu nunca trabalhei com nada que era do ramo da construção. Então, assim, eu trabalhei em concessionária de moto, trabalhei em lavanderia, trabalhei no escritório de contabilidade. Então, assim, eram coisas, contato com o cliente, mas não era nada em obras. E eu não tinha muita noção também de obras. E a partir do momento que eu entrei na marmoraria como funcionária, eu fui me apaixonando ao ver a foto do antes e depois. Então, é uma coisa inexplicável. Foi acontecendo automaticamente. E quando eu vi, já estava eu lá na obra medindo. Olha que bacana. Você me disse que vocês têm um slogan no Instagram, é isso? Isso. Como é que é? São soluções muito além de superfícies. Olha que chique. Ou seja, sempre há uma solução para um problema. Exatamente. Independente de ser um ser humano ou uma pedra, uma construção. Um lavatório. Olha, como a vida é interessante, né? Mas a solução, ela está aí para ser achada. Exato. Né? E a Marmo Real está aí para te ajudar na solução da sua construção. Oh, chique. Ai, que legal. Muito show de bola. Nós estamos falando com a Tatiane Batista. Ela é a empresária de sucesso que está sendo entrevistada aqui hoje e a proprietária da Marmo Real Marmoraria. Show de bola! Me diz uma coisa, vamos lá de novo. As pessoas que estão nos assistindo, que querem entrar em contato contigo, como que faz? Bom, pode entrar em contato direto no WhatsApp. Caso queira, pode entrar direto no nosso Instagram, que lá tem o link do WhatsApp. Clicou lá, já vai direto com as meninas do comercial. Já aproveitando, nós estamos com uma promoção esse mês no Branco Prime, que é essa bandejinha branca aqui. Ele está com 35% de desconto, esse material. Então, pessoal que quer fazer um lavatório diferente, um nicho, quer reformar o banheiro, o lavabo, essa é a hora. Show de bola! Muito bem! O nosso programa podcast Empresário em Foco, ele traz sempre um empresário, uma empresária de sucesso. Quando a gente fala de sucesso, a gente fala de histórias de vida. A gente fala de pessoas que, mesmo sofrendo percalços, obstáculos, situações difíceis, continuam lutando. Continuam batalhando porque não param, porque se parar, o bicho pega, não é assim? É verdade. Então a gente precisa continuar. O que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo agora nessa situação? Você teve um problema. Tem muitas pessoas que estão enfrentando problemas, ou é financeiro, ou é físico, ou é de saúde, ou é por causa de algum óbito. O que você falaria para essa pessoa hoje? Olha, eu vou falar o que eu usei para mim. Se eu ficasse numa cama, deitada, deprimida, na base de medicamento, não ia trazer meu marido de volta. E não ia resolver os meus problemas. Muito pelo contrário, só ia dificultar mais ainda. Então, assim, se apega com Deus. Deus é tudo que a gente tem.
Se apega na família. Eu sei que às vezes família é meio complicado, né? Mas se apega na família e vai. Não pode desistir. Porque se você tá aqui, é porque você tem um propósito. Então, pra mim é isso. Eu tenho um propósito aqui. Por isso que eu gosto muito de falar que a marmoraria foi um presente de Deus pra mim. Porque tudo aconteceu numa hora que se eu não tivesse, eu não sei como eu estaria hoje. Então, por isso que eu sou muito grata a Deus e eu não vou desistir em nenhuma situação. E você também. Não desista, não pare de lutar, porque o seu sonho está a um passo da sua vitória. Ó que bacana. Às vezes a gente acha, acabou, mas dá mais um passo para você ver o que acontece. Não é? Exatamente. Show de bola! Estamos falando e falamos com a Tatiane Batista, da Marmo Real. A Tatiane é uma empresária de sucesso que veio hoje aqui no nosso podcast contar um pouco da sua história e falar da empresa maravilhosa que ela tem. Você quer fazer aquilo que você tanto sonha no seu banheiro, na sua cozinha, no seu quintal, aonde você quiser, antes de qualquer coisa, procura a Marmo Real Marmoraria. Como é que eu acho ela mesmo? Pode seguir lá no Instagram. Ou no Instagram, ou no WhatsApp, mas faça, procure, busque. Eu tenho a seguinte, o seguinte pensamento, né? O não eu já tenho. Sim. Então eu vou atrás do sim. Exato. Não é? É. A gente já sabe que o não a gente já tem, então a gente tem que correr atrás do quê? Do sim, do nosso sonho, da nossa vitória. Tatiane, muito obrigado pela sua participação, valeu demais conhecer a sua história e eu tenho certeza, vou participar do sorteio para ver se eu ganho essa bandeja linda. Isso. Mas você também participa, tá? Não deixe de participar. Obrigado mesmo, tá, Tatiane? Eu que agradeço pelo convite. Falamos com a Tatiane Batista, da Marmo Real, aqui para o nosso podcast Empresário em Foco. Hoje foi demais, mas o próximo vai ser melhor ainda, porque eu conto com você. É o nosso podcast Empresário em Foco, trazendo histórias incríveis, sonhos que, apesar das lutas, são realizados. E para você, nunca deixe de sonhar. Até a próxima!